Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Hoje vamos falar sobre o uso das ferramentas virtuais que podem até ser um problema no ambiente de trabalho e o vício que isso pode acontecer devido ao excesso do uso dos aparelhos que acessam a internet. Nesse primeiro bloco, estamos recebendo a professora Rosângela Araújo, que vai ajudar a desmistificar esse assunto conosco, ou seja, o uso das redes sociais em horário de trabalho dentro das empresas ou ainda o vício da internet. Senhora Rosângela, muito obrigado pela presença da senhora. Vamos situar o nosso ouvinte e telespectador da sua formação, da sua graduação. A senhora hoje é mestre em Educação e Master Coach e Master em PNL. O que é isso? A programação neurolinguística e o coach, ele vem para ajudar o desenvolvimento humano. Descobrir potencialidades, desenvolver habilidades, trabalhar crenças limitantes e assim fazer com que as pessoas se preocupem mais em descobrir exatamente quais são os potenciais que elas têm e como que elas podem ir além. A senhora também tem uma experiência no mercado de trabalho na área do recursos humanos, não é isso? Sim, durante um bom tempo da minha carreira, maior parte do tempo eu trabalhei em empresas, mais focada em ambiente familiar, na gestão de RH. E hoje na universidade a senhora ministra quais disciplinas? Ética e responsabilidade social, as disciplinas relacionadas à área de recursos humanos e também uma disciplina de cultura e religiosidade dentro da instituição. Agora essa novidade que não é tão novo assim, mas de repente com a expansão dos smartphones e também das redes sociais. Se por um lado ela é uma ferramenta de marketing que as empresas acabam sendo apresentadas nas redes sociais, como o Facebook hoje, todas as empresas têm a sua página no Facebook para conversar com os seus consumidores, mostrar os seus serviços. Por outro lado, os funcionários que trabalham nessas empresas começam a utilizar a rede social, parece que de forma desenfreada, e deixam, entre aspas, de trabalhar também, somente funcionários que têm acesso ao computador. Como é que a senhora analisa essa situação enquanto profissional de RH? Eu deixo o computador ligado com acesso ao Facebook permanentemente, para que aquele que trabalha com planilhas, trabalha com projetos, trabalha com outras atividades na empresa possa acessar o Facebook, trabalha com atendimento ao cliente, ele possa acessar o Facebook, ou corto o Facebook e aí posso gerar um mal-estar nos funcionários. Eu vejo todo esse cenário de uma forma extremamente desafiadora. Por um lado, sim, existe a pressão das empresas para que exista um controle. Então, as empresas, se estivéssemos fazendo essa reportagem há 1 ano e meio, talvez, teríamos um outro direcionamento. Mas, em princípio, se eu estou usando a máquina da própria empresa, a empresa pode limitar, restringir, bloquear o uso de Facebook, mesmo tendo estes questionamentos que ela mesma veicula o próprio produto dela. Uma vez ela limitando, a máquina está resolvido. Porém, de 1 ano e meio para cá, quantas pessoas têm celulares? A gente vê em pesquisas que existem, pelo menos no mínimo, um celular por cada habitante. Então, aí a gente entra num outro cenário, que esse funcionário está entrando com o equipamento dele dentro da empresa. E aí, novamente, precisamos repensar novas regras. Porque eu posso bloquear a máquina, mas ele está usando o próprio celular. Vamos fazer um paralelo, vamos voltar no tempo. A senhora tem aí seus 30 anos, então imagino que nessa volta do tempo a senhora deve ter passado por isso, que eu passei por isso quando eu comecei a trabalhar. Era limitar o uso do telefone da empresa. Sim. Será que era mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, que não se pode usar o telefone da empresa para ligar para casa, para namorar, ligar para... Enfim, aí o telefone da empresa é para uso restrito do ambiente de trabalho. Aí as empresas colocavam até um orelhão dentro da firma, para usar o orelhão na hora do almoço, na hora que pudesse dar uma paradinha. De repente, então, agora, a pessoa não usa mais o telefone da empresa, porque ela tem o próprio celular. E, consequentemente, ela tem acesso no celular com o uso da internet. Exato. E ela dá o número do celular, quantas e quantas vezes a gente vê situações dessa natureza, a pessoa está conversando com você, ela para de atender e vai atender o celular dela e resolver problemas na casa dela. Exato. Ou problemas particulares. Então, como é que faz para resolver tudo isso no RH?
Quer dizer que não é só problema do computador. Não, não, não. Ele invade, porque, na verdade, o uso dessas tecnologias no celular, e isso é automático, a gente não para nem para analisar. Nós estamos trazendo mais um ambiente pessoal para o ambiente do trabalho. E isso acabamos perdendo o foco, muitas das vezes, no ambiente de trabalho. Recentemente, eu li uma pesquisa que foi desenvolvido com alguns profissionais, onde eles passam até 25 horas por mês utilizando essas ferramentas. Então, se estamos falando em foco, em resultado, como é que fica esse foco no resultado? Porque é tentador, você dispersa, o assunto às vezes é mais interessante, e a gente pode ir para um outro viés. Que se eu estou usando tanto essa ferramenta tentadora, talvez sim, talvez não, eu não esteja tão motivado no ambiente de trabalho. Então, a empresa vai precisar novamente deixar que as regras sejam sempre claras. Porque ainda eu acredito que constantemente a gente tem que ajustar essas regras, né, para que não tenhamos problemas trabalhistas, não tenhamos insatisfação dos funcionários e também o baixo rendimento da empresa. É, porque é uma faca de dois gumes. Se eu libero o uso, o funcionário, entre aspas, fica satisfeito porque a empresa é legal, mas, por outro lado, ele não produz, porque ele não ganha para ficar acessando o próprio celular, o próprio smartphone, os joguinhos, os programas dentro da empresa. Exato. E ainda a gente pode ver que algumas empresas, elas não deixam muito bem claro o que é para ser feito. A gente pode futuramente ter problemas de advertência, suspensão até, tá? Uma demissão por justa causa, em última instância, em função das pessoas não terem consciência do que acontece. E aí vem uma palavra que me encanta muito, que é bom senso. Até que ponto eu estou comprometida, não só com o meu trabalho, mas com a minha carreira? Que eu possa realmente entender o que é que aquela notícia, que é tão importante, está agregando para o meu dia a dia. Por que é importante eu saber tanto o que acontece no mundo, na minha cidade, com a minha família, que não pode esperar outro momento? Então, esse não é um momento só de reflexão para os empresários, mas para nós, profissionais. Então, a rede social, ela é vilã ou ela é um herói? Se pudesse ter duas alternativas, seria muito mais confortável. Vilã no aspecto de roubar este nosso tempo, que perdemos o foco. Tá? Mas uma oportunidade fantástica de estarmos atualizados. Mas é que ainda a gente não está sabendo como lidar. E aí vai para o que eu amo, né, que é o desenvolvimento humano, é entender o que é tão importante eu saber da vida do outro. Por que é tão necessário para o meu dia e me causa uma aflição, né? O que é que eu tenho que saber tanto que acontece? Eu acho que vai mais nesse pensar. O que é que está roubando? Eu tenho observado algumas cenas, e isso me encanta muito, que as pessoas elas se distraem do mundo quando elas estão olhando para a tela do celular. Elas caminham, fui atropelada no meu condomínio esses dias, porque o morador não viu e ele veio com o celular e ele não percebeu que eu estava à frente. Tão concentrado que estava. E tinha, assim, uma expressão de riso, de contentamento. Talvez fosse um vídeo, algo engraçado. Então, ele não olhava para a paisagem, que por sinal estava um dia muito lindo, e ele só focado ali na tela. Então, não dá para a gente pontuar, fazer uma escolha se é vilã ou não. Agora, professora, com as empresas nessa tendência, a senhora tem feito alguma análise, alguma pesquisa, até com os próprios alunos que foram mudando esse conceito, acredito, que era o uso do telefone da empresa, como a gente falou, depois vem o uso da internet pelo usuário e hoje as redes sociais. As empresas estão tendo esse bom senso de repente, permitir o acesso às redes sociais ou liberar esse acesso à internet para o entretenimento, ou se de repente corta-se isso de uma forma contundente, uma vez que já tinha esse acesso, e causa um mal-estar, e aí a pessoa ela não acessa, mas também não trabalha, porque aí já fiquei descontente, já não tem estímulo, porque enquanto eu atendia deixava um tempinho para não tinha ninguém para ser atendido, estava lá na rede social do computador. Como é que é isso? Também é tudo desafiador? Sim, é um desafio, porque as empresas, e aí vai novamente, essas empresas têm líderes, pessoas que, por vezes, podem ter receio de trabalhar com a verdade, a franqueza, e não pela inverdade, mas porque você precisa realmente explicar, né? Você está aqui
para exercer uma atividade que eu te contratei. E eu preciso que esse tempo que você permanece aqui, você tenha foco no trabalho. E às vezes eu percebo que as pessoas têm muito melindre para conversar, e a gente poderia ter maturidade para falar isso. Você pode sim usar, e aí entender de que forma que você vai usar. Mas o que acontece? Como essa comunicação não se permeia, e isso vai se estender no tempo, chega um momento que é o desgaste. E daí vem aquelas regras duras, corta tudo. Agora não é possível. E aí é claro que nesse extremo gera insatisfação das pessoas, que nem sempre percebem que elas mesmas abusaram do recurso que era dado na empresa. A preocupação ainda se estende se essas empresas deixarem isso passar demais e não perceberem que o resultado ele não está satisfatório. E não está satisfatório não é porque o funcionário às vezes não atingiu, porque ela também não percebeu isso. Faltou direcionamento, as estratégias não estão claras. Então, apesar de estarmos falando de mídia social, a gente volta para a questão do relacionamento humano. O quanto isso é claro, o quanto que meu papel aqui na organização é importante. Será que eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Este aqui é só um emprego temporário? Ou é a paixão da minha vida, trabalhar nisso? Mas que tem essa questão do fora, está encantando as pessoas, isso não se discute. Que é tentador. A qualquer momento você vai, até fora da empresa, né? Você vê as pessoas conectadas a todo momento. E também é o uso do celular para ouvir música, né? Isso a gente, enquanto professor, a senhora também tem certeza que observa isso. 99% do jovem hoje, estudante universitário que está vindo para a sala de aula, ou pior, às vezes, que está na sala de aula, ele está com o fone de ouvido ligado no seu smartphone, ouvindo música. Só que isso não é novidade. Quando eu era adolescente, foi quando surgiu o Walkman, isso há 30 anos, 35 anos atrás. Então, esse Walkman, quando surgiu, foi a evolução, né, você ouvir música através de um foninho de ouvido num aparelho compacto, que deixamos de ter os grandes rádios que estavam dentro de casa, surgiu esse Walkman. Agora, então, desde aquela época, esse Walkman estava convivendo com as pessoas. Só que parece que existia também esse discernimento do bom senso de que em sala de aula não se usaria o Walkman. Ninguém ouviria música dentro da sala de aula. Hoje o aluno, ou ele está muito mais antenado com o tico e teco dele, um fone de ouvido ouvindo música e o outro ouvindo o professor. Como é que a senhora avalia isso também? E isso no ambiente de trabalho, pode? Pode. Eu tenho o caso de uma coach no meu consultório, que ela veio para desenvolver atividade de liderança. E ela não entendia que o superior dela falava que o comportamento dela, por vezes, era inadequado e ela precisaria dar o exemplo. E aí, no processo, o que ficou evidente? Ela trabalhava com um fone de ouvido. E, por vezes, dependendo da música, ela fazia um movimento corpóreo. E o líder disse que era inadequado porque ela não estava dando um exemplo para a equipe. E é claro, nesse trabalho, pedi que ela filmasse, tirasse foto. E aí ela acabou percebendo que realmente era inadequado ela estar com aquele foninho, porque os outros também se sentiam no direito de usar. Mas ela explicava que o fone fazia com que ela se concentrasse nas tarefas. Porque muitos ruídos a dispersavam constantemente. E quando ela tinha que fazer um fluxo de caixa, uma análise, ela precisava se concentrar. E ela colocava o fone como estratégia para não ter distração. Então, de novo, dúbio. Aí ela acabou percebendo que ela precisaria manter essa concentração de outra forma e não deixando o fone. Porque até aquele movimento dela gostando da música inspirava o desejo dos demais de fazer igual. Por mais que ela estivesse concentrada no trabalho e o resultado fosse satisfeito. Porque a imagem é a questão mesmo do nosso marketing pessoal. Quanto é que você está passando a tua imagem que você é comprometido? Porque às vezes você fala, olha, a empresa não me reconhece. Tá, mas ideia, como é que está esse seu comportamento dentro da empresa? Você está vendendo essa ideia de que você está dando o seu quilômetro a mais? Agora, já na sala de aula, eu me divirto um pouco, porque nem todo mundo aprende olhando. Ele não precisa estar olhando para compreender o que o professor está dizendo. Ele pode estar na mensagem e ouvindo. E esta geração é louquíssima com relação a isso. Eles fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, o desafio maior é para o docente em compreender essas mudanças. Aí é que vem mais um desafio.
E aí também é o desafio para o líder da empresa, para o chefe da empresa, entender que ele está trabalhando também com um jovem que é um estereótipo diferente do que ele foi. Com certeza, com certeza. Onde esbarra o jeito que eu quero que você trabalhe e eu respeito o seu jeito de trabalhar? Obrigada pela oportunidade, né? Mas se nós dermos conta, se fizer sentido isso, de nos compreendermos enquanto seres humanos, o que é que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer, e respeitar a mim, para depois compreender o outro e respeitar o outro. Porque às vezes eu percebo pessoas se desgastando em apontar que o outro não faz, te distrai nas mídias sociais, e olha, eu não faço. Mas tá, de quem nós estamos falando? É da minha geração? A minha geração tem, e não é que não utiliza, utilizará de uma outra forma essas mídias. Então, entender como é que eu convivo com esse dinamismo de outra geração. Respeito, oriento, aprendo, o que é que eu espero? Então, ele vai mais mesmo na questão da comunicação empresarial, de entendermos, né? Me conta um pouco sobre você, como é que você lida com esta mídia social, com essa tecnologia, para que a gente possa aí se aproximar, de novo insisto, foco no resultado. Parece que mudam-se as plataformas, mas a história é a mesma. Se a gente for voltar também no tempo, hoje eu estou aí saudosista, ou pelo menos fazendo esses paralelos com a senhora, quando a gente lembra que num balcão de uma empresa qualquer, um comércio, comerciário, que as empresas recebem o jornal do dia da cidade logo pela manhã, e de repente esse jornal, eu vi muitas vezes isso, fui comerciário, meu pai tinha comércio, então nasci dentro de uma loja. O jornal era fracionado pelos funcionários do balcão. Correto, exato. Então, um gostava de política, o outro gostava de esporte, o outro gostava da coluna social, o outro gostava de economia. Enfim, esse jornal fracionado. Então, os funcionários, logo pela manhã, ao abrir da loja, ficavam lá lendo o jornal. Era compartilhado. Mas isso muda a plataforma, porque enquanto chegava um freguês ou chegava o cliente, também o funcionário estava lendo ali o jornal, muitas vezes pedia para guardar um pouquinho só para terminar a notícia, exato. E depois vai fazer o atendimento. Sim. Agora, mudou a plataforma, se ele estiver na tela do computador, ele vai continuar na tela do computador para atender, ou ele vai ficar no smartphone também para atender. Quer dizer que esses casos já aconteciam, ou simplesmente vamos tomar o jornal dos funcionários, não deixar com que eles fiquem cientes do que está acontecendo no dia a dia, simplesmente você tem que ficar aqui pronto à disposição para atender, tá, o cliente que chega. Como é que faz? Então, eu acho que assim, que muda também essa questão das próprias gerações, já embarcando no seu saudosismo, de que as pessoas, existia um tratamento diferente, né? Baseado na própria formação, na educação. E hoje mudaram um pouco os acontecimentos no dia a dia. Então, a gente vai perceber, sim, que tem pessoas que vão te atender, mas antes ela vai acabar de enviar a mensagem. Talvez hoje fique mais escancarado, porque às vezes é ofensivo até, ela não está olhando para você, ela está olhando para uma tela do celular. E você pode às vezes falar para um funcionário, olha aqui para mim, e você não percebe que ele está te ouvindo. Então a gente ainda tem que procurar novamente, deixar bem claro como é que nós vamos trabalhar nesta empresa. Em que momento eu posso liberar? E aí não tem jeito. É você ir ajustando. Vamos tentar desse jeito, melhorando cada vez mais a comunicação. Abra um pouco a concessão aqui, porque eu já prestei consultoria para uma empresa onde ela proibiu o uso, e daí ela teve essa dificuldade, porque o próprio pessoal de algumas áreas, vendas e marketing, precisavam usar o Facebook para poder ter esses contatos. Então, ela teve que reverter a situação. No primeiro momento, ficou algo como, opa, vencemos, né? Mas para que os funcionários pudessem usar. Então, infelizmente, quem está na exceção e usa a ferramenta profissionalmente, acaba sendo prejudicado por aqueles que não sabem usar de forma adequada. E chega essa paranoia, até o programa de hoje eu vou discutir isso ainda até o final com um profissional da área de psicologia, essa paranoia da pessoa se desligar do mundo real e ficar só no mundo virtual, desculpe, e ela literalmente não trabalhar mais, e ficar ali no computador dela, viciada nas redes sociais? Acontece isso também? Esse é um extremo? Sim, com certeza. Ela fica tão preocupada com o que acontece fora, que ela esquece de cuidar dela.
Olha, porque olha o que comentaram. Isso recentemente, uma pessoa me relatou que ela estava se sentindo pressionada, estressada, e ela não percebia que o que ela relatava estava relacionado do que ela via na tela. Ela não estava vivenciando aquela história. O imaginário dela estava tão poderoso que ela estava indo além do que verdadeiramente os fatos. Vamos mudar a plataforma. Mas se quando a televisão também, no filme, na novela, eu vivo aquela história da novela, eu vivo aquela história do filme, eu também muitas vezes não posso levar isso para o ambiente de trabalho? Quando não existiam as redes sociais? Uma coisa que eu costumo cada vez mais melhorar essa minha fala é que nós precisamos ter a consciência que nós vamos para a empresa para trabalhar, não para fazer amigos. E depois do convívio agradável do ambiente de trabalho, se constroem as amizades. Então, o que eu quero explicar com isso? Que essa questão de tanto essas mídias entrarem na empresa, a gente está levando muito pessoal para o trabalho. E às vezes eu vejo uma notícia que me desagrada, pronto, eu já me desmonto no ambiente do trabalho. Eu vejo uma notícia que é muito favorável e às vezes que é só tua, eu compartilho de forma inadequada no ambiente de trabalho. Então, eu acredito sim que isso está acontecendo muito, do pessoal e para o trabalho. E podemos ousar que o trabalho também acaba indo para casa. Porque você acaba também recebendo mensagem, você faz os comentários. Nossa, que absurdo isso que a pessoa fez, que ridículo. E pode ter essa descompensação. Há um tempo atrás se questionava até o uso do telefone corporativo quando o funcionário ia para casa com o telefone da empresa e poderia ser acionado a qualquer hora. Vou voltar aí no tempo, hein? Era da época do bip, é da época ainda... Que alegria, eu ganhei uma. Ganhei o bip, e tinha um bip, quando eu comecei a trabalhar na televisão, já tinha um bip, um móvel que tinha mensagem, né? Então você não via a hora de tocar aquilo para você olhar a mensagem, só que você estava levando o serviço para casa. Correto. E de repente agora, o celular também não pode ser usado? Sim, e você estava disponível. Sim. Porque uma vez até que a empresa te entrega um celular corporativo, e aí vem a outra questão. Se o celular é corporativo, devemos usar para questões pessoais? Eu posso usar para pedir pizza, o celular? Isso. Usando o chip da firma? Exato. E aí também, ficamos felizes, olha, ganhei um celular corporativo. Tá, mas o fato de você estar com o aparelho significa que eu posso te acessar. E uma vez acessado, aí entra em outras implicações trabalhistas e jurídicas, né? Até que ponto isso... Mas se é o celular corporativo, eu também posso usar para resolver os meus problemas pessoais com esse aparelho? Porque eu não vou pagar a conta, uma vez que a firma paga. Mas será que daí também vem, né, esse jogo aqui? Mas será que a empresa vai perceber? Será que ela vai saber que eu estou usando para o pessoal? Certamente vai. Certamente vai. E tem controle para que isso seja feito. Também voltamos a uma discussão, quer dizer que eu disponibilizo o aparelho, mas você não pode usar para uso pessoal. Mas eu posso te acionar... No teu ambiente de descanso, pessoal, né? Então, eu acredito que, neste momento, mais desafios surgirão para a gente se adaptar a essas mudanças. Acho que a grande expertise nossa é não ser resistente às mudanças. Veio essa mudança, como é que eu vou adequar isso ao meu cotidiano? O que realmente isso agrada e não. Não é? O quanto eu posso utilizar desse WhatsApp? O que ele vai agregar ao meu dia a dia? É importante eu ter todas essas informações e quê? Vídeos, filmes, brincadeiras, o que eu posso usar? Eu tenho um caso muito rico esse é um aluno que ele está na área de gerência de projetos e a planta da empresa é muito grande. Então, eles criaram um grupo para comunicar sobre o andamento do projeto. Então, eles precisam falar com o setor da manutenção, de desenvolvimento, e eles trocam essa mensagem. Olha, o andamento do projeto está tanto, acabei de olhar a máquina. Achei fantástico. Usa o WhatsApp. E sim. Então, nesse grupo, eles estão usando para otimizar e acelerar. O telefone é pessoal ou corporativo? Corporativo. Então, usa a ferramenta, nesse caso, para o bem. Adequadíssimo. Adequado. Agora, mas por outro lado, eu tenho um grupo de família, eu tenho um grupo dos amigos, eu tenho um grupo da cerveja de quarta, do futebol do sábado, também no WhatsApp. E aí o pessoal aciona para marcar o jogo, confirmar o churrasco, como é que eu faço? Distrações, Distrações, se responde, tem que ver, e de novo, né, o bom senso. Quanto tempo você leva a isso? Quanto tempo você está roubando deste teu foco no trabalho? Porque é tão automático que a gente não percebe quanto tempo a gente fica na tela.
Essa redundância, a gente não vai chegar a nenhuma resposta. Não. Então já é bom já deixar ciente que vamos falar e... É interessante para o ouvinte e telespectador, era aquela discussão eterna do tempo que você leva para ir ao banheiro e voltar. Era a discussão quanto tempo você perde no cafezinho e volta. Exato. Quanto tempo você demora para fumar. E agora você mudou outra vez. Mudou, exato. Os questionamentos continuam. Então é o relacionamento mesmo. É a comunicação. O quanto é que eu preciso de você focado nesse ambiente de trabalho. E a gente entender. Eu não sei como é que você usa a ferramenta WhatsApp. Para mim, com a rotina que eu tenho, a instituição de ensino, o consultório, se eu estou atendendo, eu não posso usar a ferramenta. E outra, será que realmente eu quero estar conectada no meu período de descanso? Efetivo descanso? Apreciar as coisas que eu gosto? O quanto eu permito que a tecnologia realmente esteja na minha vida? Senhora Rosângela Gonçalves, quem quiser conversar com a senhora, trocar alguma ideia, saber um pouco mais desse trabalho que a senhora faz de Master Coach, Master PNL, como é que faz? Pode acessar a minha página, né? ruaraújo.com.br ou meu e-mail contato... No Face? Não, a minha página, o meu site mesmo, tá. ruaraújo.com.br ou então meu e-mail contato@ruaraújo.com.br. Página no Face, sim, mas por questões acadêmicas, não tenho atualizado tanto a página. Fantástico isso. Então a senhora prefere que seja Prefiro. Até por uma questão de limitação e vocês não terem as informações necessárias e merecedoras. Tá certo, senhora. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso. Foi um prazer mais uma vez. Vamos a um rápido intervalo, voltamos a tratar desse assunto já. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense, doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique. E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, vamos continuar a falar sobre a internet, só que agora sobre as pessoas dependentes dela. Quanto tempo você costuma ficar conectado? Aguentaria ficar um dia sem celular? A repórter Priscila Leal foi até o campus aqui da Uniso saber o que os universitários pensam. Acompanhe. Você consegue ficar um dia inteiro sem celular? Não consigo. Porque o celular hoje em dia ele está conectado a tudo, né? Emprego, escola, faculdade, então tudo que a gente precisa hoje em dia o celular ele já ajuda bastante, né? Nossa, definitivamente não. É muito difícil, ainda mais nos dias de hoje que a gente precisa para tudo, evidentemente, né? Até um acordar que você já vai ler as notícias e enfim, durante o dia, né? Que é muito impossível viver sem internet. E de noite também, né? Você vai ver alguma notícia sobre, sei lá, esporte. Hoje é quarta, tem futebol. Enfim, durante a semana e 24 horas por dia a gente usa a internet, né? Você fica conectado quanto tempo? Nossa, agora eu tô conectado desde as 6h30 da manhã, o horário que eu acordei, até as 11 horas da noite, meia-noite. Por dia, umas 2 horas no máximo. E celular? Você consegue ficar um dia inteiro sem usar o celular? Acho que eu consigo, eu não só uso mais para contato mesmo, ou para falar com os meus amigos quando preciso. Consigo.
É difícil, mas consigo. Quanto tempo por dia você fica conectado? Pelo menos meio dia, assim, sabe? Meio período do dia. É isso. Não consigo. Não consigo. Os amigos, né, para ficar também conectado nas redes sociais, eu acho que eu não consigo mais sair desse mundo. Eu acho que eu fico louco se eu não tiver com o celular perto de mim. Por dia você fica conectado quanto tempo? Quanto tempo? Deixa eu ver, eu chego em casa meio-dia, umas 8, 9 horas por dia. Não, eu uso o celular o dia inteiro para ver e-mail, Instagram. Não uso Face, não tenho Facebook, mas Instagram é o dia inteiro. Quanto tempo por dia você fica conectado? Quando eu tô em casa, porque daí eu uso Wi-Fi, se eu tô com 3G, às vezes na rua eu ligo 3G para ver, mas acho que praticamente o dia inteiro. Aí então, o que a Priscila Leal acabou verificando com o uso da internet. Você acompanhou aí um pouco sobre esse vício da internet, né? Agora, para esclarecer sobre as dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo nesse bloco o professor e psicólogo Ednilton Santa Rosa. Professor Ednilton, muito obrigado pela sua presença. No programa a gente assistiu no bloco anterior com a professora Rosângela Araújo. As empresas, como é que elas tratam isso dentro da empresa, o departamento pessoal permite, não permite, até que hora permite o uso da internet. O instrumento ele é da empresa, então você corta. Por outro lado, você não pode proibir o funcionário de usar o celular, quer dizer que ele também acessa o celular. Agora, nós vimos o que os universitários pensam sobre o assunto. Com o senhor, e como de praxe no nosso programa, a gente tem um perfil do nosso entrevistado. Queria saber do senhor a respeito da sua formação, graduação, titulação e há quanto tempo o senhor está na Uniso. Bom, eu sou psicólogo, né? Eu tenho doutorado em psicologia social e aqui na Uniso eu estou há 2 anos. Agora, nesse semestre, vai completar 2 anos. O senhor está no curso de psicologia? No curso de psicologia. Esse semestre eu estou lecionando só para o curso de psicologia. O senhor é graduado por onde? Pela Metodista. E a sua pós-graduação, mestrado, doutorado? O mestrado, doutorado eu fiz na PUC de São Paulo. O senhor, aquela pergunta que o aluno sempre faz para a gente, além de dar aula, o senhor trabalha também? Eu trabalho também. Né? Eu trabalho com consultoria. Na área? Na área institucional. Ok. Nós temos um caso recente, professor, eu acho que o senhor acompanhou, o Brasil todo acompanhou, que deve ter sido o primeiro. No começo desse ano, Lucélia Cristina Paz, de 26 anos, ela foi internada aqui na região, pois estava dependente da internet. Ela chegou a perder o emprego, perdeu o marido e ainda perdeu 33 quilos porque ela não comia, estava viciada. Professor, pode chegar a esse absurdo da pessoa se viciar nas redes sociais? Sim, com certeza. Essa coisa do vício, né, você percebe, muitas vezes, a gente fala muito da questão da droga, né? Então, quando você fala de vício, você imagina logo, mas não só. Você percebe também, você tem as pessoas que são viciadas em jogo, né? Tem pessoas que são viciadas em sexo, você tem pessoas que são viciadas em compras, né? E agora, né, nessa atual onda aí, a gente tem as pessoas que são viciadas em internet. Não só em internet, como em tecnologia, porque a gente não pode descolar a internet da tecnologia. As duas, uma funciona para a outra. Então, na verdade, as pessoas elas são viciadas tanto na internet quanto também na tecnologia. Essa coisa compulsiva, quer seja pela compra, pelo jogo, pela bebida, em que momento a pessoa ela precisa saber que ou eu bebo socialmente, ou eu estou trabalhando demais, ou eu estou jogando, quer seja o futebol, ou jogo de cartas, ou outro jogo, socialmente? Existe o socialmente? Claro, com certeza. Por exemplo, a gente não pode atacar a internet. Não podemos dizer, tem que acabar de maneira alguma. O jogo, né, seja ele qual for, por diversão, né, o sexo, obviamente, não dá para a gente falar, né? Agora, a gente precisa analisar o quanto que determinada atividade ela ocupa na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, se você pegar a questão da bebida, quando é que você vai dizer que a pessoa realmente desenvolveu a dependência pela bebida? Quando ela não consegue, por exemplo, ir numa festa, num encontro que não tenha bebida alcoólica. Né? Para ela só tem graça se o lugar que ela for tem bebida alcoólica. Então, não é só a pessoa que bebe todo dia. Né? A dependência ela pode se estabelecer num fim de semana. A pessoa, todo fim de semana, ela tem que beber. Então, isso já
fica configurada uma dependência, né? A questão da internet, que é o assunto que a gente está trazendo, que a gente está discutindo, da mesma maneira, né? Então, por exemplo, hoje, não dá para você ficar sem acessar o seu e-mail. Qualquer coisa chega por e-mail, né? Nas empresas, sempre você vai ter, dependendo da sua função, obviamente, né? Que depender da internet, do e-mail, né? A gente aqui na Uniso, todas as informações, elas vêm via e-mail, então não dá para você desprezar isso, tá certo? Agora, o problema que a gente começa a notar que é um problema é quando a pessoa ela não consegue se ver como pessoa sem usar alguma coisa vinculada à internet, né? Então, por exemplo, a gente vê muito, já que a gente está falando do ambiente escolar, né, universitário, a gente vê uma dificuldade muito grande de alguns alunos se desvencilharem do celular, do aparelho, sei lá, iPad, iPod, o que eles têm, né? Então, eles não conseguem se concentrar, né, de maneira integral na aula, né? Então, aí você já pode dizer que já desenvolveu um vício, né? Então, aí já começa a ficar um pouco complicada a situação, né? Porque na universidade é importante que você tenha uma concentração, né? É importante que você consiga olhar, perceber, escutar, não é? E a gente percebe que esses alunos específicos, obviamente são todos, né? Mas alguns específicos eles não conseguem fazer isso, né? Quando eu vou começar, sempre que eu começo o semestre, a gente conversa sobre isso, né? Aí uma vez uma aluna falou assim, olha professor, eu não consigo ficar sem usar, ela falou que ela recebia uma média de 500 mensagens por dia, né? Eu falei, nossa, né? Então, isso já configura uma dependência, como que a pessoa não consegue ficar um minuto sequer sem usar aquele aparelho, né? Seja ele qual for, né? Professor, por outro lado, a gente tem visto também, parece que é uma solução ou é um problema, eu gostaria que o senhor analisasse, que é a geração das crianças e o uso dos tablets ou mesmo celulares para ficarem quietas. Então, você, com 3, 4 anos, a criança já é a geração touch, né? Então, ela passa o dedinho na tela, aquilo tem um movimento, tem uma cor, tem um barulhinho, e aí a mãe resolveu o problema, porque aí a criança ficou quieta. Aí você vai para o restaurante e você vê as crianças quietas na mesa com essa tecnologia, quer seja o celular do pai ou da mãe, ou já dá para a própria criança o aparelhinho. Isso pode criar uma geração futura, já está se criando, o senhor já está vendo isso, a psicologia vem estudando, se de repente vai criar uma geração futura que seja a céfala do mundo, que esteja vivendo nesse mundo touch e deixe de brincar com a outra criança, deixe de fazer a bagunça, deixe de aprontar, deixe de fazer atividades típicas da idade? Então, acho que o que você está levantando é uma coisa bastante importante e vem sendo estudado assim. Tem um professor na USP, o nome dele é José Leon Kroschik, ele publicou um livro da tese dele de doutorado na época, né, em 1998, você vê que já faz um bom tempo, né? E o nome do livro era O Computador no Ensino e a Limitação da Consciência. Então, o que ele pesquisou, o que ele mostrou, que na medida que a gente vai se envolvendo, né, com a máquina, né, o computador no caso, você vai adquirindo uma forma de pensamento que vai tirando de você a sua capacidade crítica, né? Então, a sua consciência vai ficando limitada. É óbvio que se você falar assim, mas as pessoas aprendem, né? Mas o que está em jogo é a qualidade daquilo que é aprendido. Então, por exemplo, você vai falar que a pessoa que fica envolvida nos jogos eletrônicos, por exemplo, né? Ela aprende inglês, ela aprende, claro que aprende, né? E muito, né? Mas, se você tentar fazer uma discussão num âmbito mais crítico, você vai perceber que ela tem dificuldades. Acaba se desenvolvendo uma forma de pensar que a gente fala que é muito dura, né? Aquela coisa muito próxima do alienado mesmo, né? Ele só consegue olhar por aquela ótica. Então, ele tem dificuldades de ver outras formas de pensar. Tanto que isso é acompanhado com essa maneira tecnológica da gente viver. Então, a impressão que a gente tem hoje, né, é que
a única saída para tudo é a tecnologia, né? Então, a gente acaba pensando de maneira tecnológica o tempo todo. Obviamente, eu não estou querendo fazer um discurso contra a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia é importantíssima, é fundamental, né? Mas, se a gente não tomar cuidado, a gente permite que ela invada a nossa vida e determine a nossa forma de pensar. Quando eu vejo essas crianças, né, desde cedo, eu estava comentando outro dia, eu fui no médico, né, e a gente estava na sala de espera, e estava eu e minha esposa, né, e a gente contou, né, as pessoas que estavam na sala de espera, tinha 12 pessoas, né? Dessas 12 pessoas, 7 estavam sozinhas, né? Incluindo crianças, né? Com um aparelho, lá, uma coisa que me deixa um pouco preocupado, né? Crianças pequenas, né? Então você vai vendo que as pessoas parece que elas vão se fechando, né? De uma tal maneira que pouco espaço sobra para a relação efetiva. E aí também, falando um pouco da própria tecnologia, né, o próprio celular, né, eu acho muito estranho. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né, aí toco o celular, eu atendo e deixo você de lado e vou falar com a pessoa no celular. Eu acho que isso é tão esquisito, né? E geralmente a pessoa que ficou de lado, ela se ressente. Só que ela acaba desculpando, porque quando é a vez dela, ela faz a mesma coisa, né? Então você vai vendo que as pessoas, a relação tete a tete, ela vai ficando um pouco prejudicada com isso. Então essa geração dessas crianças, eventualmente teremos algum problema no futuro por causa desse uso excessivo dessa tecnologia, sem a sociabilização. A sociabilização, eu penso que ela vai ficando comprometida. A escola pode ficar chata porque o joguinho é mais interessante. Não tem dúvida. E aí você vê... No joguinho sou eu que mando, na escola a professora manda em mim. Exatamente, exatamente. E é mais interessante mesmo porque a criança ela vai se formando psicologicamente para ter prazer com aquilo. Então, o prazer em estudar, o prazer em conhecer, vai ficando limitado às possibilidades que o jogo dá, né? Então, você tem uma geração, realmente, né, que ela só se vincula às coisas se tiver alguma forma de jogo, né? Alguma coisa que o pessoal chama de desafio, essa coisa toda. Isso me deixa um pouco preocupado, porque, por exemplo, as coisas que são inúteis, né, e que não tem essa noção, né, não tem essa característica de desafio, de jogo, elas vão ficando de lado e que são efetivamente as questões voltadas para a arte. Então, por exemplo, qual é a utilidade que tem, por exemplo, uma poesia, né? Mas é bela, é arte, né? Um quadro. Então, essas coisas, música, né? A música, a música, ela vai também se conformando desse jeito, né? Então, é isso que eu digo a você. A impressão que a gente tem é que o mundo ele está contraditoriamente se fechando. O discurso é que ele se abre com a tecnologia e com a internet, mas se você observar um pouco mais de perto, a impressão que a gente tem é que ele está se fechando, né? Então, as pessoas estão se fechando. Então, isso é complicado. E aí, eu tenho a impressão que daqui a um tempo, talvez a gente não consiga ver isso, né? Mas daqui a um tempo, vão se começar a fazer algum tipo de trabalho para poder reverter isso. Se você pega filmes antigos, você vê o pessoal fumando, né, no meio do mundo. E hoje em dia, você sabe que o fumo é algo que é complicado, que faz mal, coisa e tal. Então, a gente olha aqueles filmes e fala, nossa, como que a pessoa fumava, né? Porque na época não se percebia isso. Então, eu tenho a impressão que daqui a algum tempo isso vai ser retomado e o pessoal vai começar a perceber que se exagerou na dose. Né? E aí, eu acho que é o caso, como a gente está falando das crianças que eventualmente ficam quietas usando tecnologia, professor, é o caso também do menino, da menina adolescente. Até uma curiosidade, estive na casa de um casal de amigos, o menino tem 12 anos e ele estava jogando na sala aquele dia, porque normalmente ele tem toda uma estrutura no quarto dele montada, mas ele estava na sala, quer dizer que a socialização do aniversário fez com que ele descesse do quarto e fosse para a sala, só que na sala ele estava com o videogame. E era um programa de guerra, e o menino com 12 anos, eu fiquei perplexo de ver o quanto ele conhece armas de fogo. Todos os tipos, modelos, características, fabricantes, potência de tiro, nível de penetração, stop power, enfim, ele deu uma aula para mim das armas que os soldados dele usavam, por que usavam, porque antes de começar o jogo você vai para a loja, né, e aí você escolhe o armamento que você usar e usar naquele combate.
volto a perguntar para o senhor. Óbvio, menino com 12 anos, ele tem esse cabedal de conhecimento, quem sabe alguns especialistas ainda não tenham, porque as armas do mundo inteiro estavam à disposição na loja virtual. Agora, esse menino não pode amanhã depois entender que o game over do jogo não pode ser transportado para a vida real? É mais ou menos isso mesmo. Você vai percebendo que o matar se transforma num mero detalhe. O importante é a arma, né? E se deixa de pensar que toda e qualquer arma ela é fabricada para, no mínimo, se não for para matar, é para ferir ou para ameaçar, né? E a gente vive numa situação violenta, numa sociedade violenta, né? Cada vez mais a gente vê no noticiário, a gente tem medo de tudo quanto é coisa, e não se percebe isso que às vezes eu fico imaginando, né? Toda essa coisa ela vai chegando devagar e ela vem meio que travestida, né, de uma coisa tranquila, lúdica. Uma brincadeira. Né? Não é brincadeira, né? É brincadeira. Mas se você olhar, é terrível. Você vê as pessoas, por exemplo, assistindo a um filme, né? E ela fala, não, mas vai, mata ele. Mas como se matar fosse uma coisa assim tão tranquila, né? Ah, mas ele devia ter matado logo. E aí essa coisa efetivamente vai participando, né, dos meus valores. Aí matar se torna uma coisa pueril, né, tranquilo, não tem. E aí quando você fala, né, dessa situação que você vê a criança, né, envolvida com armas de fogo que a princípio são ideias, né, beligerantes, né, ideias que vão suscitar a pessoa a desconsiderar a própria vida, elas são incentivadas, né? Tranquilamente. Porque acaba ficando a referência, né? O pai chama, vem aqui, olha, explique para ele de tal coisa. Olha, é admirado, olha, e a criança passa a ser admirada, passa a ser entendida como esperta, né? Só que aí, a impressão que dá é que todo esse aparato, todo esse arsenal de violência, né? É um brinquedo, né? É uma coisa que não tem problema, né? Então, isso eu acho perigoso e vejo com muita preocupação, né? E, eventualmente, a gente pode ter, como o senhor disse, que futuramente a gente deve ter uma tentativa de regresso do bate-papo, da conversa fiada, de sentar na porta da casa outra vez, mas eu estava até discutindo no primeiro bloco do programa com relação às plataformas. Surgiu a televisão, então, daí não se conversa mais porque a televisão vai consumir as pessoas de conversar. Então, de repente, hoje as pessoas fazem as coisas ao mesmo tempo. Ela assiste televisão, ela está com o celular, ela está com o tablet, ela está com o notebook, e ela, quer dizer, que também não está nem assistindo mais a televisão. Quer dizer, quem tem essa televisão que faria mal, hoje nem mal mais faz, porque ela está de pano de fundo de uma conversa da família, do casal, enfim. Em que momento dá para o pai, para a mãe tentar disciplinar, como se disciplinou há um tempo atrás, o uso da televisão? Às 10 horas desliga, às 9 horas desliga, você não vê a novela das 9, das 8, esse filme você não vai assistir. Vai ter um momento que precisa do controle ou é melhor deixar quieto porque daí a criança não enche o saco? Então, eu acho que a família, na atualidade, ela tem cada vez menos condições de disciplinar a criança, né? Se você observar, está cada vez mais fora da possibilidade da família de efetivamente educar o filho do jeito que se entende que deva ser educado, né? Eu não sei, isso que me deixa um pouco preocupado, eu não sei se isso vai depender da família, né? Eu costumo dizer que a grande esperança está na escola mesmo, né? Eu penso que é no ambiente escolar que se tem condições de se pensar diferente, de se fazer diferente, porque a família, ela é muito... ela é conduzida, né, de acordo com aquilo que a sociedade entende que deve ser. Então, se você pegar o começo do século XX, você tinha lá as famílias que tinham aquela ideia mais patriarcal. Por quê? Porque a sociedade tinha aquele valor e a família ela tinha que transmitir para os seus filhos aquele valor. Hoje nós estamos numa sociedade, na era tecnológica, na era do touch, né? A família vai transmitir isso para a criança. Então, eu não sei se é realmente a família que vai ser aquela que vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Eu creio muito na educação, né? Eu penso muito que em todos os níveis, né? Desde o fundamental, médio, universitário, eu acho que o lugar que o professor tiver para poder fazer essa discussão é a esperança que eu coloco. Que seja na né? escola.
E seja na escola. É a escola. Eu então não também tenho a escola dúvida. tem que dosar também, até o pai e a mãe têm que entender que de repente a escola que não utiliza das tais ferramentas, que não dá para o aluno de 5, 6 anos o tablet na hora que ele se matricula, necessariamente não é uma escola ruim, é uma escola que quer resgatar os valores. Perfeito. Isso é muito interessante, porque se você chegar para um pai, né, e isso está no livro do professor Leon, né, de 90, o que me chama a atenção é que de 98, 98, né? tá. Se você observar, vamos voltar um pouco para o computador, antes da gente ver com a questão da internet. O computador, na verdade, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é constituído para trabalhar, né? A criança que aprende desde muito cedo a usar o computador, na verdade, ela está sendo introduzida de maneira muito precoce no mundo do trabalho, né? E é isso, né? Porque depois ela está sendo conformada para se habituar com uma ferramenta de trabalho, né? Se você observar, por exemplo, por isso que eu dizia que eu não sei se é a família que vai conseguir fazer isso. Se você chegar para um familiar e perguntar para ele, bom, qual é a escola que você gostaria para o seu filho? Você vai ver que realmente é uma escola mais tecnológica, uma escola que, né, na época que o professor Leão fez a pesquisa, o pessoal dizia que era uma família, que era uma escola que tivesse computador. Hoje todas as escolas têm computador, então não é mais esse diferencial. Mas, na verdade, você está falando o quê? Que você quer que o seu filho seja formado numa escola que o eduque para o trabalho, mas a vida não é só o trabalho, né? A vida tem outras coisas. E, infelizmente, a gente vai vendo que as pessoas elas vão se fechando nisso, né? Então, você vai sendo criado para o trabalho, se utilizando desde uma idade muito precoce a utilizar de uma ferramenta que ela é criada para o trabalho, então o mundo vai se fechando. De novo, aquela ideia que eu havia dito para você, né? O mundo parece que vai se fechando, parece que as contradições não podem mais ser vistas, né? Então, se você chega, eu fiquei um tempo sem usar celular, e era uma coisa estranha, né? Porque invariavelmente, quando eu ia preencher uma ficha, fazer alguma coisa, a pessoa pedia o meu celular, eu dizia que eu não tinha, a pessoa olhava para mim e falava assim, nossa, você não tem? Eu dizia, não tenho, não uso, né? Ela fala, nossa, você é feliz. Isso, invariavelmente, quer dizer, escapava da pessoa isso, né? Poxa, mas se você, então, acha que isso é ser feliz, por que você tem, né? Ah, não posso ficar sem. Quer dizer, a pessoa é obrigada a ter mesmo, né? Ela fica vinculada a uma situação que tira dela a possibilidade de liberdade, né? Então, eu vejo que isso tudo, eu tenho a impressão que vai chegar um momento que vai ser insuportável, né? Vai chegar uma hora que as pessoas não vão suportar mais, né? E é onde eu entendo, né? É o momento que eu entendo que vai começar a se rediscutir tudo isso, né? Professor, estamos chegando ao final do programa, gostaria de agradecer a sua participação. Acredito que o programa de hoje foi importante para que as pessoas saibam saber entre essa moderação da internet, que é uma ferramenta indispensável, traz benefícios, sem dúvida nenhuma, os computadores, o touch, os celulares com todos esses programas que tem, fazer ligação até o de menos hoje em dia, mas enfim, é você saber dosar, e aí nesse programa a gente discutiu isso. Gostaria que o senhor deixasse um e-mail de contato para que quem que eventualmente quiser fazer alguma pergunta para o senhor, discutir mais o assunto, convidá-lo para uma palestra, como é que é a forma mais fácil de achá-lo? Bom, eu vou dar o meu contato aqui, né, o meu e-mail aqui da Uniso, é ednilton.rosa@prof.uniso.br. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma dúvida para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage do Facebook. Curta lá, Programa Uniso Comunidade. E agora também você pode rever os nossos programas, que já foram ao ar, no YouTube. Isso mesmo, nós temos um canal, é Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá! Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique.
E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se.